Retornando à nossa palestra, pergunto se está sem som. Ok, então vamos voltar apenas que a gente já tinha. Vamos começar de caridade. Vamos, no vocabulário cristão, amor, no vocabulário cristão, o amor que move a vontade, a busca efetiva do bem de outro, a procura identificar-se com o amor de Deus. Pergunto se estão me ouvindo, os internautas. Ok. Então, repetindo para os que chegaram agora, caridade no vocabulário cristão, o amor que move a vontade, a busca efetiva do bem de outro e procura identificar-se com o amor de Deus. Não basta só amar o próximo, mas também nós temos que ter o amor a Deus, que é o nosso Pai Celestial. Diante do que foi informado acima, é interessante refletirmos em conjunto com o espírito Donizete Pinheiro, juiz de direito e aposentado, colaborador como escritor da editora Emer, diz magistrado aposentado. Somos ainda uma sociedade justa e a desigualdade econômica e cultural atinge milhões de pessoas que não têm acesso aos recursos para atendimento do necessário a uma vida digna, moradia, saúde, trabalho, educação e lazer. Isso no que pesa o que está estatuído na nossa Constituição Federal. No artigo 5º, os direitos fundamentais dos cidadãos devem ser exercidos na plenitude. Todavia, são negados alguns deles, e na grande escala. Nós temos que informar isso. A doença causada pelo vírus Covid-19 se espalha entre ricos, ou se espalhou. Nas suas consequências são piores para os que não têm dinheiro para tratamento mais eficiente e confortável. Isolamento social imposto para conter o seu avanço gera aflições especialmente para os idosos, desempregados, os que ficaram sem emprego e os pequenos empresários que não mais puderam trabalhar. Então vejam que a Covid, a pandemia, ela afetou todo o planeta Terra. Países que tinham recursos enormes tiveram suas finanças abaladas, a sua economia. Isso dificultando a produção de alimentos, chegou alimento na mesa do cidadão. Porque houve os lockdowns, quer dizer, as pessoas não podiam ir ao trabalho, não podiam ir para as fábricas, para as indústrias, então houve como que uma redução de produção de alimentos ou matéria-prima para diversos setores da economia dos países. Isolamento social. Então, por esse isolamento social, a gente entende, todo mundo receoso, né, de não contaminar as pessoas, todo mundo ficou em casa, retido em casa. O famoso isolamento social. E isso provocou o desajuste nas camadas sociais. Recursos dantes negados à saúde da população, quando não surrupiados por governantes e outros políticos inescrupulosos e corruptos, agora são alocados com urgência para atendimento de milhões de doentes com risco de morte e uma centena de milhares de sequelados que ficaram no meio do caminho e na pretensa cura. E nós estamos falando de um pouco do passado, quando realmente recrudesceu a pandemia nos países e fortemente no Brasil, até que se pudesse tomar as atitudes, né, as vacinas surgirem. Então foi aos poucos, as pessoas foram se imunizando e realmente chegamos até esse momento quando percebemos que realmente em alguns países já não é mais pandemia, é apenas uma endemia. Nós vamos ter que nos acostumar com o vírus.
já que nós estamos vacinados, estamos imunizados. Mas todo cuidado se faz necessário para que não possamos reincidir em doenças, né? Sobretudo o vírus que ainda está aí presente, né? Em alguns países e aqui também no Brasil. Amedronta a população, corre para adquirir alimentos em excesso ou produtos para proteção contra o vírus, como máscaras e álcool em gel. Esse foi o momento em que as pessoas estavam achando que poderia até ter falta de alimento, gel, máscara, todo mundo correu. Quem pôde realmente fez estoque, o que não era necessário. Quer dizer, uma desigualdade, porque os que não podiam ficaram à mercê da doença. Outros não aceitam as medidas de isolamento coletivo. As pessoas que insistiram em teimar com o vírus terminaram pagando com a sua própria vida. E alguns até desdenharam, menosprezaram o perigo de contaminação própria ou do próximo. Ninguém acreditava, não vou me contaminar. Só que às vezes você tinha a doença, não sabia, e terminava passando para sua família e para amigos e irmãos seus. Merece apreciação introito que Marta Antunes, a nossa terceira vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, quando ela, no seu artigo, Uma Nova Pandemia Conhecida por Coronavírus. Então ela faz alguns comentários, e eu retirei do seu texto que ela produziu. A doutrina espírita ensina que a felicidade humana está na razão direta do cumprimento da lei de Deus, lei natural ou lei da natureza, que é eterna e imutável como o próprio Deus. Isso está na questão 615 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é eterna. Então ela começa a nos levar a essa reflexão. O nosso desafio é, pois, conhecer as leis divinas, que, a despeito de estarem escritas na consciência, nem sempre conseguimos identificá-las ou compreendê-las, em razão da nossa notória imperfeição moral. Então é compreensível que, se nós não estudemos as leis divinas, respeitemos, seguimos a risca, podemos estar nos distanciando de Deus ou da evolução que a gente tem a realizar. Deus e o mal. Por que esse paradoxo? Essa antítese. Os espíritos superiores disseram a Allan Kardec que a desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, que são os grandes males, ou chagas, como chamamos, da humanidade. Isso nós vamos encontrar na questão 806 e 913 do Livro dos Espíritos. Quem desejar se aprofundar mais nessas duas questões, dá uma passadinha no Livro dos Espíritos. Todos os nossos esforços, portanto, devem ser no sentido de vencermos esses nossos vícios morais. Vícios morais é aquilo que a gente faz contra a nossa consciência. Quer dizer, nós não estamos nos colocando como pessoas de bem ou pessoa do bem. Então nós temos que vencer os vícios morais, que hoje assola a sociedade grandemente. Buscar fazer reformação interna ou íntima, como a gente pode dizer. Essa postura de você ter uma conduta retilínea que está em consonância com a lei de justiça, amor e caridade, você está, no mínimo, se apropriando dos valores morais e éticos. Todos os nossos esforços, portanto, devem ser sentido de vencermos esses nossos vícios morais, repetindo para a gente gravar. Buscar fazer a reformulação íntima, produzir a nossa reformulação íntima interna dos valores morais e éticos. A lei de Deus é o bem e o que chamamos de mal é a ação
de criaturas desejando perturbar a ordem universal, o que não é possível, porque a divindade tem sobre todos nós o poder. Esse tipo de mal, coronavírus citado, que agora atormenta o ser humano, continua atormentando ainda, individualmente e coletivamente, nada é do que a consequência de suas próprias escolhas infelizes. Quer dizer, o homem, o ser humano, faz escolhas infelizes e termina pagando o preço na lei da justiça divina. Não é imposição divina ou castigo, mas uma ocorrência dolorosa permitida por Deus para avanço moral do ser humano. Deus aproveita os enganos das criaturas para deles tirar o bem. Pelo sofrimento, o ser humano tem a oportunidade de aprender o que é o certo e o errado e então ter melhores atitudes. Lembro que no início da nossa exposição nós falamos da justiça divina, que vem de Deus. Segundo os espíritos superiores, os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a paciência e a sua resignação à vontade de Deus, e orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Então, aqui, esse texto que está na questão 740 do Livro dos Espíritos, ele fala do egoísmo. Hein? Enquanto a gente não varrer do cenário interior o egoísmo, a vaidade, a gente vai ter sempre que não está alinhado à lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, enquanto nós nos ajustarmos a essa lei, nós estaremos em débito com nossa evolução. Todos vamos passar por essa experiência coletiva, mas cada um segundo as suas necessidades espirituais de aprendizado. Assim, milhares poderão desencarnar, a maioria vai ficar mais ou menos doente, será curada, outros sofrerão consequências financeiras ou a angústia do isolamento, mas a aflição de cada um é a experiência personalíssima de que precisa para o progresso moral. Então vejam que o que ocorreu, essa pandemia, ela tem um motivo de ser dentro da análise divina. Pois bem, quando nós estamos residindo, experienciando muitas expressões de provas, é natural que a gente venha com mazelas, a gente traz ainda imperfeições e a oportunidade que nós temos é de equilibrar isso e a gente partir para uma postura mais cristã e, acima de tudo, seguindo os postulados do Evangelho de Jesus. Decorrente das causas desta ou de outras vidas anteriores, quer dizer, quando a gente não foi bem, não se conduziu com acerto junto às leis divinas e em vidas anteriores, a gente volta como uma forma de prova e expiação do qual o nosso planeta, o mundo Terra, está nessa classificação, mundo de expiações e prova. E todos de conformidade com a justiça divina. Então, o que nos acontece de pequeno, médio, grande, está sob o olhar da justiça divina, de Deus. Conclusão. Uma grande oportunidade. Como ainda assevera Donizete Pinheiro, no entanto, todos temos a oportunidade de aprender e exercitar virtudes, a fraternidade, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, a indulgência, o respeito, a paciência, a resignação e a caridade, como nos revela a dedicação dos profissionais de saúde, das pessoas que voluntariamente socorrem os menos favorecidos. E aqui eu quero fazer uma alusão aos profissionais da saúde. Quantos
profissionais da saúde se desdobrando, se doando aos seus enfermos de Covid, foram contaminados e desencarnaram. Quantos ainda estão sequelados? E assim nós temos que desejar, externar nossa gratidão por essa equipe de profissionais da saúde, seja os médicos, seja os enfermeiros atendendo de enfermagem, todos aqueles que formam o grupo que estão nas UTIs, nas enfermarias, nos hospitais. Nesse contexto, a renomada espírita mineira Joselma Coelho alerta que gigantesca tarefa que cabe a cada um neste momento é se reconduzir a Deus, cultivando a fé superior e racional, confiando que as autoridades e os governantes não estão sós, entregues a eles próprios. Eles são assistidos e conduzidos por luminosas forças superiores que os levarão a soluções de interrupção da pandemia Covid-19. Então, aí nós estamos já com provas equívocas, ou provas robustas de que a vacinação em massa reduziu a contaminação da Covid. Então, já estamos liberando algumas atividades, contanto que respeitemos os protocolos da Anvisa e de outros órgãos, das prefeituras, do Estado, da União, e pouco a pouco nós teremos atividades presenciais. Já temos, mas podemos aumentar. E uma entidade veneranda que se comunicou conosco no Centro Espírita Paulo de Tarso, no dia 12 desse mês, ela disse, e a gente vai ler ipsilítere: sabemos que é um momento delicado, é um momento em que as mentes, os corações são direcionados às preces para todos os doentes, para todas as pessoas, espíritos encarnados que estão necessitando de auxílio através das energias e orações de todos os trabalhadores espíritas. Mas também no plano espiritual há essa mesma necessidade. E com isso os nossos irmãos que colaboram no plano espiritual estão sempre nas casas espíritas, envolvendo os trabalhadores para que a cada dia eles se fortaleçam para os dias que estão por vir, como também para atender às necessidades da casa, e principalmente na reativação das atividades diárias da casa. Então, queridos irmãos fraternais, o trabalho na casa é necessário, o contato físico também. Aquela aproximação de energia é necessária para que essa troca seja envolvida um para o outro, mas tudo requer cuidado. Então, a entidade nos avisa que nós temos que ter o cuidado quando a gente retornar para atividades presenciais. Isso vale para todos os centros espíritas. E a nós outros, com as lições aprendidas, assimiladas, cada um poderá mitigar a fome de tantos quantos ficaram órfãos da grande pandemia, se utilizando os meios que estão ao alcance de cada um, seja elas espirituais ou materiais. Nesse ponto, relembro o pensamento do bombeiro militar de São Paulo, Levi Dias de Santana, que ele diz: pior do que você querer fazer e não poder, é você poder fazer e não querer. Repetindo, esse militar bombeiro, ele é um filósofo, disse, Levi de Santana: o pior do que você querer fazer e não poder é você poder fazer e não querer. E a nós, independentemente da religião, queremos e podemos fazer a caridade em nome do Cristo de Deus. Portanto, é como ter à nossa frente uma espetacular chance de colaborarmos para que o nosso mundo terra penetre numa generada fase de crescimento moral, com justiça social e plena felicidade. Muita paz, muita luz, meus irmãos. Vamos então agradecer, primeiro, por esse pequeno equívoco, essa interrupção da nosso sono, chegou até os que nos assistem, que nos ouvem. A gente agradece então a atenção de todos, pedindo desculpas,
Também a Carmelita nos ajudou a entender o momento dessa comunicação, nossa gratidão. E vamos então assim como que desejar a todos, nesse final dessa nossa conversa, dessa exposição, dizer da nossa gratidão em tê-lo estado presente conosco virtualmente, dizendo da nossa eterna gratidão. Então vamos à nossa prece final. Celeste benfeitor das nossas almas, vem com o teu amor tão profundo aliviar as nossas dores, nos aquietar e podermos então caminhar, ainda que no que pese as guerras que surgem no momento em que a gente se alivia da pandemia, surge guerra. E isso não é bom para a humanidade, não é bom para aqueles que desejam fazer com que a paz prevaleça, que haja compreensão, que haja entendimento entre os homens, entre os mandatários, entre aqueles que estão a propor esses conflitos entre países. Jesus, amigo, nos consola, que a tua paz se estenda a todos nós, aos nossos lares, aos amigos, aos internautas. Assim seja, graças a Deus.